Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtyaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paranamandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om. Gratidão mais uma vez, então, pela presença de todos. E hoje a gente inicia o capítulo 4, falando sobre as qualificações do ser que busca essa verdade chamada Vedanta. Então, as qualificações do Vedantino. E o James, ele de uma forma muito bem-humorada, inicia esse capítulo dizendo que ainda bem que ensinar Vedanta não é uma profissão, ainda que eu faça profissionalmente, porque alguns fatos desagradáveis deveriam ser evitados para torná-lo lucrativo, razão pela qual o Vedanta nunca foi popular. A gente está percebendo isso, né? Porque tanto aqui eu, Mário, a gente descobriu o Vedanta através de uma caminhada aí pelos Vedas, e mesmo para a gente foi uma surpresa, né, saber que existia esse estudo. E para todas as pessoas que a gente fala, que a gente comenta, é muito, muito raro. Eu acho que não teve nenhum caso de a pessoa falar que já conhecia o Vedanta, né? Então, realmente é um conhecimento difícil de ser acessado, justamente porque ele não está naquela prateleira do shopping da espiritualidade, né? Então, a gente viu a semana passada que a espiritualidade, ela se tornou um business, já faz algum tempo, né? À medida que a gente foi se tornando mais moderno e afastado da nossa essência, da nossa real natureza, nós passamos a consumir a espiritualidade. E o Vedanta, ele não tem qualificação para entrar nessa prateleira dessa lojinha de conveniência, né, da espiritualidade. Então, aqui ele começa falando isso porque, na sequência, ele vai falar que são exigidas qualificações para que a gente, de fato, consiga atingir a liberação, né? Esse capítulo vai falar especificamente sobre essas qualificações. E aí ele diz: que eu saiba, nenhum professor ou ensinamento moderno insiste que os buscadores sejam qualificados. Se a iluminação é experiencial, então, presumivelmente, ela pode acontecer a qualquer momento, como quando estamos apaixonados, quando nos apaixonamos. Assim, para permanecer no mercado, tudo que um professor precisa fazer é sugerir que a iluminação é um acontecimento maravilhoso e possível, e estimular o aluno a buscá-la. Mas se a iluminação é uma questão de conhecimento, e se a ignorância está fortemente instalada em nós, e ela está, as qualificações são necessárias. Tá? Então, ele começa a falar sobre tudo isso, porque eu acho que esse é um capítulo, inclusive, divisor de águas, sabe? Quando a gente se depara com tudo que aparece aqui, a gente faz... eu acho que a intenção aqui é justamente fazer um autoexame, um auto-olhar, né, para entender em que momento da vida nós estamos e o quanto nós estamos dispostos a, a nos qualificarmos, né, ajustarmos esses pontos de qualificação para que a gente continue, né, que a gente dê seguimento, prosseguimento a esse conhecimento, a esse estudo. E existem algumas qualificações aqui que a gente domina um pouco melhor e outras que a gente domina menos. Então, de fato, esse é um capítulo inconveniente, eu posso dizer, porque ele vem trazer algumas coisas aí que a gente para
analisar e falar, epa, e agora, né? O que eu faço com isso aqui? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, ele dá um exemplo da pescaria na Alemanha. Ele fala uma partezinha aqui sobre pescar na Alemanha. Que na Alemanha não dá para a gente simplesmente desenterrar uma minhoca e sair por aí com o anzol e lançar na água e pescar. Lá tem que haver um curso preparatório, né? Talvez ele falou que leva um ano, quase um ano, para se obter uma licença para pescar na Alemanha. E aí ele fala também sobre alguns conhecimentos específicos, científicos, né? Ele dá exemplo aqui sobre conhecer a equação E é igual a mc ao quadrado, que significa energia igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Ele fala o que é energia, o que é massa e tal. Dá para a gente do nada descobrir isso? Não, a gente precisa percorrer um caminho, né, de qualificações, de conhecimento, para que a gente consiga resolver essa equação. E aí ele dá exemplo aqui, ó, leva cerca de 10 anos para se tornar um médico ou um advogado. As escolas de medicina e advocacia estão cheias de candidatos. Se as pessoas estão dispostas a colocar tanta energia em buscas que nem mesmo esbarram na questão mais importante da vida, quanto mais liberá-las, por que os buscadores não deveriam estar dispostos a se preparar para compreender quem são? Então, ele compara, né, essa busca por essa verdade, pelo ser, com a busca pelas coisas materiais. Se a gente está disposto a se dedicar, a colocar energia em um conhecimento material, né, ou científico, por que não por que a gente não quer fazer da mesma maneira pelo conhecimento espiritual, pela busca do ser? E ele dá um exemplo assim, que nesse aspecto nós tendemos a sermos imediatistas, né, de querer buscar e já encontrar. E isso é uma ilusão. E é por conta disso que a gente acaba consumindo esses produtos da prateleira da lojinha de conveniência da espiritualidade, né? Então, ele traz essa consciência de que é um caminho a ser percorrido e essa busca tem que acontecer de uma forma qualificada pela frequência, pela sequência certa, né? Com obstinação. E aí ele diz assim que dissemos que a ação é um meio inadequado para a liberação, porque ela é baseada na ideia de que a realidade é uma dualidade e não resolve a questão de execução das ações, mas é um meio adequado para preparar a mente para a liberação. O Vedanta aprova a ação para esse propósito. Nos capítulos seguintes, descreveremos várias práticas que qualificam a mente para compreender. Você não deveria se afastar de um ensinamento que pode te liberar, por falta de qualificações. Ao final desse ensinamento, terá clareza sobre quem você é. Mas se tiver problemas na assimilação do que tem escutado, é unicamente por falta de qualificação. Então, aqui mais uma vez, ele defende a perfeição do Vedanta, né? Então, ele diz o seguinte: esse conhecimento aqui é perfeito. Se você não está conseguindo compreender essa perfeição, é porque existe uma questão de qualificação. Então, existe uma necessidade de qualificação aí para você assimilar, tá? E também, ele também diz, isso não significa que você não tendo determinada qualificação, você precisa se afastar desse conhecimento, desse ensinamento, né? Você não deveria fazer isso. Ou seja, você deveria percorrer o caminho da qualificação, olhar aquilo que está faltando e perceber aquilo que você precisa aprimorar no seu ser para continuar essa busca, tá? Aí ele conta uma história aqui que é bem legal, dizendo o seguinte, que algum tempo atrás ele conheceu um jovem que tinha acabado de se formar numa das mais prestigiosas universidades do mundo. Ele tinha ofertas de emprego com salários de 6 dígitos, de algumas das maiores corporações do mundo.
Ele tinha passado os primeiros 25 anos da sua vida se qualificando para uma carreira materialista. É o que todos nós fazemos, né? A gente é praticamente colocado numa forma que vai moldando o nosso ser para o mundo material. Ele era extremamente brilhante. E eu podia ver que ele estava de fato motivado para descobrir quem era. Ele recusou as ofertas de emprego e entrou no estágio de aluno da tradição, do Vedanta, que conduz à renúncia através do conhecimento, ou seja, da liberação. Ele passou 3 anos obtendo a compreensão e estilo de vida que serviria para qualificá-lo. Esse é um bom exemplo de duas das mais importantes qualificações: um desejo ardente pela liberação e discriminação. Todos querem ser livres, mas o quanto de fato você quer isso? Isso é o desejo ardente, né? Então a gente quer ser, mas é tão legal viver nesse mundo, né? Esse samsara é tão interessante, pensando bem, eu queria a liberação, mas eu quero desfrutar um pouquinho disso também, né? Eu vou ficar com um pezinho em cada canoa. Ele disse que isso aí não funciona, tá? E a discriminação é o que torna possível a gente saber que a gente realmente deseja ardentemente a liberação, tá? Todos querem ser livres. Ah, já falou. Você vai se afastar do sucesso material sem tê-lo experimentado pela liberação? Que é o caso aqui do jovem, né? 25 anos se formando para gozar desse mundo material e quando ele ia desfrutar, ele simplesmente renunciou. Então, é um caso atípico, né? Geralmente, quando a pessoa passa a vida inteira se dedicando para desfrutar, fica muito mais difícil renunciar, porque ela cria um vínculo, um apego àquilo que ela está esperando, né? De resultado da ação. E então é complexo, né? Não é tão simples assim. Você vai se comprometer, não importa o que custe? Na verdade, o desejo ardente é discriminação. Significa que você tem clareza quanto ao que quer na vida, né? Então, não existe, não tem como a gente ter o desejo ardente sem ter discriminação. Aí ele diz o seguinte, que para a gente começar, antes da gente listar as qualificações, ele relembra que nós devemos ter a compreensão de que a alegria não está nos objetos. Isso a gente viu, né, nos capítulos anteriores, e que a vida é um jogo de soma zero. Ou seja, não existe almoço de graça e para cada escolha temos que fazer uma renúncia. De forma bem simples, significa que você sabe que a vida está estabelecida para lhe ensinar quem você é e não para lhe dar os objetos, segurança, prazer, virtude, etc., que você pensa querer. Então, importantíssimo a gente lembrar sobre isso antes de olhar aqui as qualificações. E aí ele diz também, se você quer continuar com o pezinho na vida material, quer continuar sendo samsari, tá tudo bem, vai em frente, né? Não tem nada de errado com isso. De novo, é só uma etapa da vida, né? Então, o que nós vivemos aqui são etapas, são níveis de ignorância, né? Então, o samsari, aquele que vem para nascer e morrer e desfrutar da vida material, é simplesmente um ser ignorante que não conseguiu acessar de fato a sua real natureza, né? Então, não tem problema disso. Se você quer desfrutar essa vida, falar, eu já estou aqui mesmo, tá tudo tão legal, vou passar essa vida desfrutando. Não tem problema, não tem problema nenhum, tá? Mas se o fizer, lute bem por tais objetos e dê as boas-vindas ao desapontamento. Óbvio, né? Porque a gente já entendeu que até aqui a gente já viu que a alegria, a felicidade não está fora. Então, se a gente insistir nisso, inevitavelmente nós estaremos suscetíveis a desapontamento, a frustração, a tudo aquilo que a gente deposita fora de nós, né? Para fora de nós. E tudo bem, né? Tá tudo certo sobre isso. Isso é um grande presente, porque ele qualifica para a busca.
Hoje em dia vemos muitos jovens renunciando carreiras e famílias pela iluminação, sem ter, na verdade, batalhado por nenhum deles. Isso não é sempre um erro, mas pode ser, porque você pode adquirir habilidades valiosas no mundo, que servem bem à investigação do ser. Então, ele está falando tudo isso ainda sobre um ser humano maduro, né? Então, a maturidade, as cabeçadas que a gente já deu até aqui, nos ajudaram, foram super úteis para que a gente entendesse, né, e tivesse uma facilidade de compreensão através do conhecimento da percepção, através da percepção, ou seja, através da experiência, né? Então, se a gente já tem uma bagagem, uma experiência, fica fácil a gente aprender por inferência, porque a gente já experimentou também uma quantidade X de coisas, né? O suficiente para que a gente amadurecesse certos conceitos dentro de nós. Por isso que o Vedantino, ele é um ser humano maduro, porque ele já conseguiu perceber certas coisas, e na maioria das vezes, essas percepções acontecem através da experiência, né? Então, ele está falando aqui, é muito fácil, entre aspas, você ser um jovem buscador que não precisou batalhar por nada, nem pela sua família, nem pelo trabalho, fica mais simples, né? Porém, essa experiência da vida, né, ela traz algumas habilidades valiosas aí para essa investigação do ser, tá? Aí ele diz: no entanto, frequentemente se prova ser um erro, porque sem a maturidade que vem do êxito e fracasso na vida, a busca pode facilmente degenerar em apenas outro estilo de vida materialista, um que lhe prenda ainda mais do que a perseguição de objetos materiais, porque ele instiga com a vaidade de estar buscando algo extraordinário. Então, aqui ele está falando, cuidado, porque essa busca também pode se tornar um objeto do ego, né? Você pode achar que por ser vedantino, você está acima do bem e do mal, né? Está por cima da carne seca, como dizem. Não tem nada disso, você não está numa condição especial, né? Então não se iluda com esse caminho, você é apenas um buscador da verdade, né? Esse caminho, ele é um caminho honesto, um caminho transparente. Ele não tem nada de extraordinário, ele é um caminho ordinário, tá? Então, para ser um caminho ordinário, ou seja, é um caminho comum, simples, tá? Bom, aí ele começa falando, né? Vivendo a vida, falando um pouquinho sobre as características. Vivendo a vida com todo o coração, como ela é apresentada, fará com que você inevitavelmente perceba o quanto são vazias as buscas materialistas. Acho que aqui todo mundo já percebeu um pouquinho disso, pelo menos, né? Para estarmos aqui. A vida superficial, que parece tão atraente, é somente um redemoinho de desejo e ação. Você quer coisas e faz coisas para obter o que quer. E conseguindo ou não o que você quer, o querer e o agir nunca param. Então, aquela história do fazedor, desfrutador, fazedor, desfrutador, fazedor, desfrutador. Eu quero, desejo, eu vou agir para satisfazer o meu desejo, né? Então, é um ciclo vicioso e infinito. A gente fica nisso a vida inteira, se a gente não conseguir discriminar esse processo. É um redemoinho, como ele mesmo diz. Os desejos e atividades sem fins são como areia movediça. Lentamente, eles vão lhe sugando energia e te segurando cada vez mais apertado à roda da vida. Então, é imperceptível, né? Tem até uma historinha, não sei se vocês já ouviram falar da rã, do sapo cozido, vocês já ouviram essa historinha? De que o sapo, a melhor maneira de matar o sapo, né, para comer, por exemplo, é a gente colocar o sapo numa panela com água e aquecendo a água aos poucos, porque ele vai sentindo aquele quentinho e vai relaxando, relaxando e vai ficando confortável, né, zona de conforto. E quando ele menos percebe, quando começa a ficar quente demais,
ele vai tentar dar um impulso e os músculos dele já estão cozidos e ele não tem mais força para sair de dentro da panela. Então é assim que se cozinha o sapo. E da mesma maneira, somos todos nós sapos, né? Tantas zonas de conforto, tantos sofás que a gente fica sentado a vida inteira. E quando a gente vê, a gente perdeu tônus muscular, né? A gente se sente fraco, frágil, diante de um aparelho, de um aparato que é maia, que é essa ilusão, que vai cozinhando a gente aos poucos, né? Então é a mesma história aqui da areia movediça. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque chega um momento que não dá mais para sair, né? Então, se nós estamos aqui, todos aqui reunidos, significa que a gente se antecipou a esse momento. A gente percebeu essa cilada antes de estar cozido, né? Antes de ser engolido pela areia movediça. E isso é um motivo de alegria, né? Pelo menos para mim, eu me sinto muito, muito bem com isso. E aí ele diz: somente pessoas maduras compreendem isso. As outras são como crianças, eternamente querendo coisas. A criança, né, a pessoa que se recusa a amadurecer, ela fica no ciclo de uma criança birrenta, sabe? Naquele corredor do shopping, se jogando no corredor, porque a mãe não quer comprar as coisas e fazendo mãe até conseguir o que quer. É basicamente assim que o nosso ego age, né? Nós somos eternas crianças quando a gente não consegue discriminar a mente. A nossa mente, sem discriminação, ela fica num estado infantilizado. E aí a gente fica preso nesse desejo e nessa aversão, né? Quero porque quero, não quero porque não quero. E isso simplesmente nos prende a essa samsara, né? Não nos leva a nenhum lugar valoroso em termos de busca espiritual. Elas não estão qualificadas para saberem quem são. Então, a gente está falando também sobre o nível de ignorância, né? As crianças são ignorantes a respeito do próprio ser. Elas precisam amadurecer e discriminar para entender tudo isso. E tem muito adulto que é muito infantil, né? Tem idosos infantilizados, adultos infantilizados. É o que a gente mais vê, principalmente nesse mundo moderno, né? Principalmente depois da Segunda Guerra. Isso já foi, inclusive, estudado, né? Que os adultos filhos da Segunda Guerra, eles foram mimados, foram protegidos e automaticamente isso se tornou uma recorrência, porque eles projetaram também, né, eles espelharam nos filhos a forma que eles foram criados, com muita proteção. Então, nós vivemos isso, né? Nós vivemos isso o tempo todo. A gente reconhece isso acontecendo na nossa própria casa, né? Na vida dos nossos amigos próximos. E é muito comum esse senso de proteção e essa recusa por discriminação, por maturidade, né? Porque todo o campo, todo o meio está facilitado para a gente continuar nessa ignorância infantil, né? E aí ele começa falando sobre as qualificações, que é o que é a prata da casa aqui hoje, né? O que a gente mais vai focar. Então, são 10 qualificações. Deixa eu lembrar, são 10 mesmo. Acho que são 9 ou 10. Peraí. É, 10, são 10. Então, a primeira delas, eu vou passando cada uma de uma maneira mais breve, tá, gente? Pra gente não entrar muito, porque tem bastante coisa. A primeira delas fala sobre si mesma, né? Eu acho que é autoexplicativa praticamente, que é a discriminação. É aquilo que a gente utiliza todo dia, né? Para a gente tomar uma decisão, geralmente a gente discrimina. E é uma qualidade muito valiosa, segundo o James. Aí ele fala: você usa essa discriminação com base nos seus gostos e aversões e escolhe se associar a uma pessoa e não a outra. Você compra uma maçã e não uma laranja. Ou seja,
toda tomada de decisão que a gente faz no cotidiano é baseada nessa qualificação da discriminação. Então, peraí, deixa eu discriminar. Por que que eu vou comprar jiló se eu comi jiló uma vez na vida e não gostei? Então, acho que eu vou comprar, sei lá, qualquer outra coisa. Quiabo, eu gosto de quiabo. Né? Então, a cada momento, a gente vai discriminando. Por que que eu vou atender agora uma ligação se eu estou no trânsito e eu posso sofrer um acidente? Por que que eu vou mandar agora uma mensagem se eu posso mandar daqui a pouco e eu estou esperando mais uma informação? Então, tudo que acontece na nossa vida diz respeito à nossa qualidade discriminativa, né? E à nossa capacidade de discriminar. Tem gente que faz isso com mais destreza e tem gente que faz com menos destreza. Geralmente, quem tem menos destreza é mais impulsivo. Quem tem mais destreza é mais sábio, né? Então, cada um aí dentro de si sabe o quanto se discrimina antes de uma tomada de decisão no dia a dia, né? E essa é uma qualificação, tanto que ela é colocada aqui em primeiro lugar, né? Porque não tem como a gente estudar e buscar o Vedanta sem discriminar. O Vedanta ele precisa passar pelas 3 etapas que a gente falou já nas outras sangas, né? Que se chamam Shravana, Manana e Didhyasana. O Shravana é a escuta ativa. Manana é a discriminação, é a capacidade discriminativa de olhar o dia a dia e entender esses fenômenos que são ditos no Vedanta, né? No Shravana, na etapa anterior. E Nididhyasana é a capacidade de colocar em prática isso e viver isso no dia a dia, ou seja, ser verbo, né? Então, é condição sine qua non, ou seja, é uma condição insubstituível a gente ter capacidade discriminativa para seguir esse caminho vedantino, tá? Aí ele falou aqui, deu um exemplo do colapso do mercado de imóveis, né, nos Estados Unidos, que aconteceu aí na última década, que foi por falta de discriminação, porque e tem um monte de coisa que acontece, né, no dia a dia por falta de discriminação. A gente vê pessoas se associando a golpistas, né, a manifestações políticas, religiosas, de todo tipo, que são absurdas, que são infundadas, mas que a pessoa não discrimina e ela simplesmente se deixa levar pela emoção, pelos sentidos, né? Ao invés de discriminar e olhar com maturidade para as coisas. Então, é muito comum a falta de discriminação também no dia a dia, esses fenômenos que acontecem acerca da falta de discriminação. Né? Caso contrário, a gente não teria tido um monte de manifestações gigantescas e absurdas. Né? Uma delas mesmo foi o que o Hitler fez. Né? Olha a quantidade de pessoas que ele conseguiu convencer sobre a raça ariana, né? Que era absurda, que era impossível. E então, assim, por falta de discriminação acontecem N coisas horríveis, porque a gente os não discriminadores se associam geralmente a uma manipulação, né, a uma massa de manobra. E assim acontecem coisas ruins, né, coisas de impacto mesmo na sociedade. E, enfim, ele fala sobre essa história do colapso do mercado de imóveis, né? E aí ele diz: você pode fazer um empréstimo sem dúvida, mas a vida é incerta e quando você arrisca, não pode garantir que não vai perder dinheiro. Discriminação materialista é escolher entre duas realidades aparentes, mas discriminação vedantina é escolher entre o que é real e o que é aparentemente real. Então a gente já falou sobre isso, né? Que tudo que muda, tudo que é perene é aparentemente real. Somente o que não muda é real, ou seja, somente o ser é real. Então, discriminar aqui é entender, eu vou continuar vivendo em função
do que é aparentemente real, ou eu vou saber viver essa realidade aparente e depositar a minha energia naquilo que de fato é real. Essa é a capacidade discriminativa do Vedantino, tá? Então, no dia a dia, isso parece simplista, né? Mas é desafiador a gente poder conseguir enxergar certas coisas, porque esse mundo de Ágata, né? Que é o mundo do material, é muito sedutor. Então, o tempo inteiro a gente fica sendo tentado, né? Por esse mundo aparentemente real. E aí a gente precisa lembrar o tempo todo sobre o que é de fato real, que é o ser, que não muda. E aí, de novo, ele fala sobre a definição de realidade, que a maioria das pessoas vai definir aí realidade sobre o que elas estão experienciando, né? Coisas materiais, objetos, sol, lua, estrelas, e elas pensam e sentem que é realidade para elas. O Vedanta tem uma definição diferente. Então, de novo, realidade é o que nunca se modifica. Tá? Isso significa que se uma pessoa pensa que sua experiência e o ambiente no qual está experienciando a vida como a conhecemos é real, ela tem um problema de discriminação. Então, a gente tem que lembrar o tempo inteiro o que de fato é real. A discriminação que lhe qualifica para o Vedanta é o conhecimento da diferença entre o que é real e o que é aparentemente real. Uma pessoa qualificada mantém essa distinção sempre em mente e faz suas escolhas de vida baseadas nisso. Aí ele faz ele dá um exemplo muito legal aqui. Ele fala assim, ó, a declaração de Jesus sobre essa rocha edificarei meu templo significa que sua vida estava centrada no que é eterno e não sobre as areias inconstantes do tempo. Se a rocha da verdade é a fundação da minha vida, posso aguentar qualquer tempestade. Então, basicamente, é um exemplo muito legal, né? E basicamente é isso que acontece, porque as tempestades elas vão continuar acontecendo. É uma ilusão da nossa vida, da nossa mente, achar que o fato de conhecermos o ser através do Vedanta vai nos livrar da necessidade de experienciarmos Jagata, né? O mundo dos objetos vai continuar acontecendo, porque nós estamos aqui, ó, encapsulados nesse tubinho de carne, né? Que aqui chama Thaís e aí chama o que vocês estão chamando agora são seres que estão experienciando, né? Entidades experienciadoras. Então, como uma entidade experienciadora, eu estarei sim o tempo todo sujeito a essas tempestades, né? Só que tudo vai depender de onde eu estou edificando o o meu templo, né? Se é na rocha ou se é na areia movediça do mundo dos objetos, de Jagat, tá bom? Uma pessoa que não sabe discriminar é aquela que espera obstinadamente que a realidade se conforme aos seus gostos e aversões. Tais indivíduos não estão qualificados para o Vedanta. Então, como o James começa lá dizendo, Vedanta muitas vezes será inconveniente a todas essas crenças que estão arraigadas aqui dentro da nossa mente, né? Se a gente não tiver capacidade discriminativa, no primeiro tropeço, né, na primeira situação aí de enfrentamento dessa nova realidade, a gente desiste, a gente abre mão do processo. Fala, não, deixa eu continuar aqui com as minhas crenças que eu ganho mais, né? Que está mais confortável. Então, só a capacidade discriminativa que vai nos tornar capazes de renunciar esse mundo, né, das ilusões. E é por isso que é uma condição muito importante e essencial para o processo, tá? Aí ele passa para o segundo item, que é desapego. Esse daqui também não é nem um pouco conveniente, né, gente? E ele fala que o seguinte: se a discriminação estiver desenvolvida, a pessoa estará desapegada. Óbvio, porque é quase que automático. Uma vez que eu aplico a discriminação
e eu me dou conta que o mundo dos objetos não vai me satisfazer, automaticamente eu me desfaço dessa necessidade, né? Eu me desapego do mundo dos objetos. Então, parece complexo, mas uma vez que a gente consegue discriminar, a gente tem clareza das coisas, né? Eu já tenho até um amigo meu que andou, decidiu vender uns tênis. Não sei se ele está aqui, será que ele está por aqui? Ele tinha apego a tênis, no começo do Vedanta, do estudo, Tô e aqui, aí. tô aqui, tô aqui. Você tá aí, Ale. Tô. O Ale colecionava tênis, né? Coleciona, quer dizer, acho que colecionava, né, Ale? E Colecionava. colecionava. E aí o Vedanta ensinou, trouxe para o Ale essa percepção, né? De que o tênis, na verdade, era um fator que colocava ele numa samsara de mais consumo, né? O tempo todo ficava vinculativa essa programação nele de consumo. E aí, por conta dessa capacidade discriminativa, ele foi qualificado também no desapego, né? E passou, ele está no processo aí agora, né, Ale? De desapego dos tênis. Não só do tênis, né? De um monte de coisa, né? Que você Sim, sabe bem. o tênis foi mais emblemático, né? É, uma coisa Quantos pares você tem, assim, Ale? Conta pra gente. 40 e poucos. Então, mais emblemático. E agora ele É. está decidido a fazer o processo. Então, é muito interessante, porque ele chegou a essa conclusão, né, através da capacidade discriminativa. Aí ele fala aqui um pouquinho sobre a pessoa passional, né, aquele que é movido às paixões. A pessoa passional é sempre emocional sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo ou o que irá acontecer. Ela é apegada aos resultados de suas ações. Quando uma pessoa passional não consegue o que ela quer, ela fica brava ou deprimida. Aquela história, né, da criancinha que se joga no corredor e faz manha e faz birra. Se você é muito passional, pode até ficar zangado ou deprimido só com a ideia de que talvez você não obtenha o que quer. Ainda que a paixão seja considerada uma qualidade maravilhosa pelos materialistas, as pessoas passionais ficam perturbadas a menos que sua paixão seja canalizada para a pesquisa da verdade. Você não tem que vasculhar sua infância para descobrir por que você é uma bagunça emocional. Você pode deixar papai e mamãe fora disso. Você é emocional porque não consegue o que quer no presente. Uma mente perturbada não é qualificada para a investigação do ser. Então, é muito interessante a gente parar para analisar, né? O quão passionais nós temos sido em nossas vidas, quão apegados nós estamos com os resultados das ações. E isso se projeta a todos os objetos ao nosso redor, inclusive e principalmente a outras pessoas, né? A gente fica depositando no outro essa necessidade de aprovação, de ratificação, né? Daquilo que a gente está fazendo, apoio. E então isso é imaturidade, é sinal de imaturidade, né? Então o desapego por fim, é sinal de maturidade. Então, quando eu estou madura, eu entendo que não está no outro nenhuma condição ou resolução para a minha vida. Então, o desapego nesse aspecto é indiferença aos resultados das ações. Tá? E aí, cabe a gente olhar como é que esse executor de ações que mora aqui dentro de nós está se sentindo a respeito dessa qualificação, né? O quanto nós temos que aprimorar isso. Eu, particularmente, me sinto bem desafiada a respeito disso, porque eu tive já muito mais dificuldade a respeito do controle, né, de resultados. Tanto que eu falo sempre sobre isso, né, que eu tive problemas é, importantes de ansiedade, a ponto de desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, que nada mais é que esse apego desesperado a resultado da ação, né? Aquela projeção o tempo todo do frame seguinte: o que vem? O que vem agora? O que vem agora? Como é que vai ser? Então, essa qualificação
tem sido para mim uma demanda desde antes do Vedanta, né? Mas cada dia mais eu vou aprimorando e entendendo que não existe essa é, essa verdade, né? Isso não é verdade. O resultado da ação é algo que não depende de mim, que é uma ilusão achar que depende, tá? Então, diz o seguinte, que desapego significa não se importar se você consegue o que quer. É uma qualidade muito rara, quem já vem com isso nato, tá? Porque a gente tem gente que tem isso nato, né? Eu com objetos tenho nato, com coisas materiais, mas com ações eu tenho dificuldade, tá? Mas aí ele fala o seguinte, que é rara porque os desejos das pessoas as tornam cegas para um dos fatos mais óbvios da vida, mas quase sempre negado. Você não controla o resultado das suas ações. Então, a gente na realidade, condicionado a acreditar que a gente controla sim o resultado das nossas ações, né? Quando a gente está na pré-escola, quando a gente está sendo moldado, né, no ensino médio, a gente se prepara para a prova e a gente tem que ter certeza de que a gente sabe tudo para tirar 10 na prova. Então, todas esses mecanismos que vão se apresentando na nossa vida e moldando o nosso ser, vão sendo depositados como crenças limitantes, né? A gente achando que só depende de nós, né? Depende de nós o futuro, depende de nós, não sei o quê. Não depende só de nós, pelo contrário, depende muito menos de nós do que a gente imagina. Né? E aí ele fala também que outra definição de desapego é objetividade. A realidade aparente, ela tem dois aspectos, o subjetivo e o objetivo. Dinheiro, por exemplo, tem um valor objetivo. Ele pode comprar coisas práticas que são necessárias para a manutenção da vida. Em termos de mundo, ele é real, mas o dinheiro assume um valor subjetivo se pensarmos que ele pode remover a insegurança. Vocês lembram que a gente falou sobre as buscas, né? As 3 buscas: segurança, prazer e virtude. A primeira busca do ser humano, então, é segurança. E aí ele diz: o dinheiro tem a objetividade, óbvio, o dinheiro compra as coisas. Mas quando eu vou projetar no dinheiro um valor subjetivo, ou seja, achar que ele vai me salvar da insegurança, que ele vai me trazer segurança, aí a gente passa a confundir, né, o objeto por outra coisa. A gente faz um fenômeno aí chamado sobreposição. Então, a gente sobrepõe uma coisa na outra, né? A gente sobrepõe o subjetivo no objetivo, confundindo esse objeto por outra coisa e adicionando um valor ao objeto que não é inerente à sua natureza. Então, dinheiro é dinheiro, dinheiro compra as coisas, dinheiro não é segurança, definitivamente. Né? Isso é uma primeira coisa que a gente tem que entender sobre o dinheiro. Caso contrário, a gente fica dando para o dinheiro um valor que ele não tem. Então, de novo, no dia a dia, a nossa vida, o fato da gente se tornar iluminado ou conhecedor do nosso ser, não vai nos livrar desse mundo dos objetos. O que vai acontecer é que a gente vai conseguir dar a esse mundo, dar a cada objeto, o valor objetivo deles, o valor real, tá? Uma vez que a gente consegue fazer isso, através da discriminação, do desapego também, a gente não sofre mais. A gente só enxerga as coisas como elas são. A gente não fica reativo a isso. A gente não se apega a isso, a gente não tem desejo por isso, né? Nem aversão. A gente simplesmente lida com isso, com naturalidade. Tá? É basicamente o que ele está falando aqui. Sem ficar projetando coisas que não existem. O antídoto para o apego por objetos é o desapego. Você não pode se tornar desapegado. Você não pode tornar alguém maduro. Tentar fazer isso é como forçar um botão de rosa a se abrir para revelar sua beleza, antes que ele esteja pronto para florescer. Então, de novo, né, dando o exemplo do Alê. Ele, nos primeiros contatos
com o Vedanta, que foi através do Bhagavad Gita, ele não tinha percebido ainda esse lance do tênis, né? Então ele foi aprofundando o conhecimento e naturalmente assimilando algumas coisas que trouxeram para ele essa consciência. Então é a mesma coisa que o James está dizendo aqui. Você não pode se tornar desapegado, tipo apertar um botãozinho e falar pronto, agora eu sou desapegado. Isso é uma coisa que você vai aprimorar através da discriminação, tá? É um fenômeno que acontece naturalmente. Item 3 é o controle da mente. É muito interessante, ele começa dizendo assim, você não controla a mente controlando a mente. Você não tem controle, né? Que doideira. Se você acha que está no controle, então, por favor, me diga, o que você vai estar pensando daqui 5 minutos? É impossível a gente dizer isso, né? Então, uma vez que a gente não sabe o que a gente vai estar pensando, a gente tem que admitir que a gente fica condicionado a achar que tem controle, mas isso não existe, né? Então, o que queremos dizer com controle da mente? Queremos dizer que você compreende que uma vez que os pensamentos e sentimentos surgem e se dissolvem espontaneamente, eles não têm nada a ver com você. Compreender esse fato é controle, tá? Então, como que isso acontece no dia a dia? Imagina que nós somos um céu azul. E os pensamentos, o movimento mental são nuvens. Então, essas nuvens surgem no nosso céu azul. Se a gente, aí imagina, surge uma nuvem carregada, aquela nuvem acinzentada. Se a gente se identifica com a nuvem, logo a gente passa a achar que a gente é cinza, mas na verdade a gente é azul. Então, essa identificação é um engano, né? Então, o que a gente precisa, na realidade, é entender quem somos, né? E compreender que esses pensamentos que surgem não nos representam, não são o nosso ser. São apenas condições, são apenas condicionamentos da nossa mente, né? Que acontecem de forma recorrente. Programações. Essas programações têm nome, tá? Depois a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o termo dessas programações em sânscrito, segundo o Vedanta. Vai ficar mais simples, mas o que a gente tem que compreender aqui é isso. E uma vez que a gente compreende, a gente passa a ter domínio, controle da mente, né? Ou seja, não se identificar com esses pensamentos e não se deixar levar por esses pensamentos. Que é a história da chama, né? De manter a nossa chama acesa e não se identificar com o sopro, né? O vento, o que está no campo, tá? O significado da sua vida é projetado pelo seu condicionamento, seus valores. Sentimentos e pensamentos não têm o poder de lhe perturbar, a não ser pela forma como você os interpreta. Né? Então, tudo tem a ver com a nossa régua, a forma que a gente mede o mundo. Uma vez que a gente interpreta as coisas de uma maneira X ou Y, a gente está dando o valor para aquelas coisas, projetando valor para aquelas coisas. Sendo que não necessariamente elas têm aquele valor, é sempre a gente que está criando. Tá? Se sua mente não é controlável, você deveria ao menos controlar seus sentidos, que é o que ele fala aqui na próxima qualificação. E aí ele diz que mesmo que sua mente esteja uma bagunça, se você puder controlar seus sentidos, sua vida exterior pelo menos não estará uma bagunça. Então, o que ele está dizendo aqui? Imagina que minha mente está super conturbada. No entanto, eu não vou permitir que isso me traga um estado de espírito, né? Me coloque numa condição emocional. Ou seja, não vou ficar depressiva ou não vou ficar agressiva com esse movimento mental que está acontecendo, tá? Isso é controle dos sentidos, ou seja, como é que eu vou tirar daqui de dentro e vou expressar isso para o mundo? E são duas etapas, né? A mente ela não faz nada sozinha, ela só se manifesta através dos nossos sentidos, da forma que a gente se expressa, né? Então,
ele está dizendo, ainda assim, se sua mente estiver bagunçada, tem como você reter essa energia dentro da mente e não expressar isso através dos sentidos, tá? Quando sua vida exterior está alinhada com a ordem cósmica, sua vida interna tende a seguir o mesmo caminho. Ou seja, se não está acontecendo de dentro para fora, deixa acontecer de fora para dentro, né? Tenta uma outra ordem das coisas. Então, tenta se alinhar com a ordem cósmica e deixa essa ordem cósmica penetrar você e te convencer de que existe algo maior cuidando de tudo. Você pode pensar e sentir o que quiser, mas uma vez que os pensamentos e sentimentos se tornem ações, elas estão nas garras do mundo e retornarão para você de uma maneira ou de outra. Se seus pensamentos são 22 horas. Não são felizes, o mundo não irá sorrir para você. Se forem, o mundo irá sorrir. Tá? Então, tudo é reflexo, né, gente? A gente fala isso já há algum tempo e a gente vai se afinizando energeticamente com aquilo que a gente está emitindo. Então, óbvio, se a felicidade está dentro de mim, se eu não tenho que buscar fora, uma vez que eu estou feliz, tudo que acontece ao meu redor, tudo que eu atraio é felicidade, manifestação de felicidade. Então, ele fala também aqui uma parte muito interessante sobre a forma que a gente se expressa, né? Sobre a palavra. O sentido mais importante para se controlar é a fala, porque é através de nossas palavras que tanto as emoções saudáveis como as doentias alcançam o mundo. Não é uma coincidência que o órgão da fala esteja conectado ao elemento fogo, né? Tem gente que solta fogo pela boca mesmo, né, gente? E que fogo surja de rajas. A gente vai ver melhor rajas, tá? É um dos 3 blocos de construção da natureza, do mundo, uma das 3 energias da Terra. Sim, rajas é desejo, anseio e também é raiva e desejo frustrado. É um inimigo intratável por ser uma imensa fonte de dor psicológica. Quando você não pode aliviar a dor usando a visão não dualística, você tentará se livrar de formas mecânicas. Não, se aliviar de formas mecânicas, violência física, por exemplo, e irá desenvolver o hábito da fala autoofensivo e ultrajante para os outros. As regras de comunicação pedem por um discurso verdadeiro e agradável, se quiser ter sucesso na vida. A fala deve ser apropriada ao contexto e também deve adicionar valor a ele. Falar por falar é sinal de baixa autoestima e perda de energia. Quando você está tomado pelo ódio, não é sábio tentar dizer palavras amorosas. Elas não serão ditas apropriadamente. Apenas se afaste da situação. Então, não adianta você querer ser hipócrita dentro desse processo, né? Você precisa entender os seus sentimentos, entender o que está passando e, no caso de um descontrole, a melhor forma de fazer é respira, se afasta, né? Respira, dá um tempo e volta com calma para o cenário, né? Para a cena. Essa é a forma da gente ir domando esses sentidos, tá? E aí ele entra no item 5 com uma fala e um termo muito importante, um dos mais importantes do Vedanta, tá? Eu até fiz aqui o papelzinho, ó, chama Swadharma. Então ele vai falar sobre fazer o que é apropriado para a sua natureza, sua dharma. Se escreve Svadharma, tá? Com DH aqui, ó, Svadharma. Então, Swadharma é aquilo que eu vim fazer no mundo, é a minha natureza em ação, tá? O fracasso em se manter à altura desse valor definitivamente impedirá a iluminação. É difícil compreendê-lo e mais difícil ainda aceitá-lo, porque parece ir contra 2 valores centrais da sociedade: fazer o bem aos outros e se auto-aprimorar. Dharma é um conceito maravilhoso e complexo. A gente vai ver isso mais no capítulo 8, tá? Ele precisa de muitos desdobramentos e explicações, porque a palavra tem muitos significados. Swadharma significa o Dharma do ser, tá? Ser dármico. Essencialmente, fazer o seu dever consigo mesmo. Ele pode referir-se à sua natureza essencial, a consciência universal ilimitada,
ou pode referir-se à sua natureza não essencial, a pessoa que você pensa que é. No contexto da discussão sobre qualificações, significa fazer seu dever para a pessoa que você pensa que é. Se você não cuidar dessa pessoa, nunca irá perceber ou reconhecer quem você realmente é. Então, no dia a dia, a gente tende a ter infinitas possibilidades de ações e de papéis, né? Diferente de todos os outros elementos e seres do planeta. Então, por exemplo, a borboleta não tem escolha, ela vai ser borboleta, ela vai, uma hora, ela vai ser lagarta, né? E daí ela vai entrar lá, fazer o casulinho, e vai se tornar borboleta. Alguém aqui já viu a lagarta se recusando a entrar no casulo? Acho que não, né? Vocês já viram a macieira se recusando a dar maçã, querendo dar laranja? Também não. Então, os seres naturais, né? Os seres da natureza, eles têm uma tendência natural a exercer o seu Swadharma. Só que o ser humano tem o mecanismo do livre-arbítrio, né? E esse mecanismo tem esse preço aí, porque a gente quer fazer tudo, a gente quer ser tudo. E muitas vezes a gente foge, ou simplesmente nega, ou simplesmente está ignorante da nossa real natureza, tá? Daquilo que a gente veio fazer e ser. E então, Swadharma é isso, é esse reconhecimento. O que que eu vim fazer, o que que eu vim ser, né? Para que que eu estou aqui? E na sequência ele fala sobre que o mundo não precisa de conserto. Ele dá o exemplo aqui do Bhagavad Gita, que é um dos 3 pilares do Vedanta, que ele faz uma afirmação importante. Diz que o dever do outro é muito perigoso. É melhor fazer um trabalho de terceira categoria cuidando de si mesmo do que um trabalho de primeira categoria cuidando de outras pessoas. A gente tem essa mania, né, de achar que a gente veio consertar o mundo, que o mundo tá precisando de conserto e não tá. Aqui ele diz que se a gente ficar nesse pensamento, né, nessa programação, a gente não vai fazer bem feito o nosso papel conosco mesmo, tá? E aí ele dá um exemplo aqui, ó. Disse que a vida imita a arte. As novelas são um bom exemplo do problema do Swadharma, porque elas glorificam quase todos os valores ruins conhecidos pelo homem, particularmente a manipulação. As vítimas são basicamente pessoas imaturas, não tão brilhantes, e os vitimizadores são benfeitores do inferno. Enquanto eles esfaqueiam as vítimas pelas costas com sorrisos bajuladores e abraços calorosos, afirmam que é para o próprio bem das vítimas. Então, quem não sabe o que é, quem não conhece seu Swadharma, fica sujeito, né, a isso. E existe uma manipulação do campo tentando te influenciar a ser diferente do que você veio ser, né? Trazendo a falsa ideia de que ser esperto é passar os outros para trás, né? Enfim, N questões aí que são incutidas na nossa mente de forma direta ou de forma subliminar o tempo todo. E a gente, por não saber da nossa real natureza, acaba aceitando esse karma, né? Ao invés de jogar ou viver a roda do Dharma, da coisa certa a se fazer. Por isso, o Swadharma é tão importante aqui para o processo de discriminação e de evolução do ser. Entender que a gente veio aqui ser dármico, não ser adármico, né? Produzir o Papa Karma, que é o karma ruim. A gente vai ver mais sobre isso também mais para frente. E aí ele diz o seguinte: deveria é uma palavra ruim. A gente vive falando, né? Ah, eu deveria ser, eu deveria fazer. Todo mundo pensa isso. Sempre que escutar a mente pensando deveria, aperte o botão de pausa, pense a respeito e pressione deletar. A estrada para a liberação não tem a ver com transcender ou negar seu pequeno ego. Tem a ver com aceitar quem você é aqui e agora. Se você cometeu erros e fez coisas ruins, não se castigue fazendo penitência. Isso é outra coisa também. A gente o tempo todo condicionado a pensar que a gente tem que fazer penitência, né? A autopenitência. Isso vem muito
da religião, né? Principalmente do cristianismo, do catolicismo. A gente não precisa ficar se penitenciando pelos erros, tá? O que a gente tem que entender é que se a gente soubesse quem a gente realmente era, a gente não teria feito. Ou seja, todo erro, todo engano está diretamente vinculado à ignorância. Então, simplesmente eu estava ignorante de quem eu era naquele momento. Né? Eu estava sendo aquilo que eu podia ser, ignorante do que eu era. Agora que eu estou tomando consciência do meu ser, eu automaticamente confio que eu terei outras atitudes. Tá? Então, é um processo natural. Minha natureza relativa. Ele fala que ninguém vem para cá por conta própria, né? Então ninguém aparece aqui do nada um belo dia. E que isso já vem, a nossa vinda é programada já com uma certa natureza, tá? Então, após o material biológico básico ser definido, nós nos diferenciamos em vários tipos. A própria criação é um programa vasto e complexo, inteligentemente projetado, que requer as contribuições de muitos mini-programas ou seres. O mundo precisa de pensadores, artistas, homens de negócios, cientistas, trabalhadores, santos, criminosos, atletas, músicos, guerreiros, políticos, fazendeiros, administradores, contadores, ou seja, né? Tudo, etc. Plantas e animais seguem seu programa fielmente, que é o que eu dei o exemplo ali, e espera-se que os seres humanos sigam seus programas também. Se não seguem, eles sofrem. Mas aí tem, né, esse lado do intelecto que é autorreflexivo e esses desejos e medos que vão permeando essa ignorância do nosso ser e vão trazendo a ilusão para a gente, né? Se eu não sei qual é o meu Swadharma, não sei como responder apropriadamente a esse campo. Apropriadamente é o mesmo que dharmicamente, né? Responder da forma correta, beneficiando o maior número de pessoas, né? Inclusive a mim, começando por mim. Viajando o mundo como eu viajo e conhecendo centenas de pessoas, nunca deixo de me surpreender com quantas pessoas, mesmo adultos, nos seus 40 e 50 anos, não estão certas de que deveriam estar fazendo. Se esse é o seu caso, você pode seguramente atualizar o seu ser relativo, respondendo às regras que governam a situação imediata num espírito desinteressado. Ou seja, o que está acontecendo agora comigo? Vou tentar responder ao campo da maneira correta aqui e agora. Aos poucos eu vou resgatando essa minha real natureza, né? Então, também não adianta se desesperar, falar, quero descobrir hoje meu Swadharma. Não, faz sua tarefinha aí do dia a dia, né? Vai tomando as melhores decisões a cada frame, a cada cena do seu filme, que a coisa vai se desenrolando naturalmente para você ir em encontro do seu ser e do seu Swadharma, tá? Item 6, capacidade de foco. Eu preciso estar focado e segurar a mente em um dado tópico por um período considerável de tempo para poder fazer esse processo de iluminação, né, de liberação. O único tópico para aqueles que nós buscamos a liberação é o ser, porque ele é a única coisa livre. Ou seja, a gente está o tempo todo sendo tentado pelo campo a olhar para infinitas coisas. Isso nos trouxe até aqui, né? Então, a mente extravasada, a mente que está observando o campo e a mente vaga, ela está o tempo todo capturando uma série de percepções. Isso é importante até um dado momento. Mas a partir do momento que eu investigo, que eu defino que eu vou investigar o meu ser, eu preciso focar numa coisa só, né? Então aqui ele está falando que faz parte do Vedanta você ter essa capacidade de foco, entender que a sua investigação não é apenas uma atividade ocasional ou uma entre tantas, a ser feita apenas quando quando você está entediado ou infeliz. Tem que fazer isso sempre. É constância de propósito, é sequência e frequência, tá? Isso é a capacidade de foco. Item 7 é a tolerância. Ele dá um exemplo, né, de tolerância aqui que acho que resume a ópera, que é: eu amo minha esposa ama sua mãe.
Minha sogra não me ama, por várias razões. Ela quer visitar sua filha no fim de semana. Eu estou presa em casa devido a um acidente de trabalho. Vamos ter que passar 2 dias sob o mesmo teto. Eu deveria fazer um estardalhaço sobre os meus maus sentimentos e reagir aos dela. Ou deveria deixar os sentimentos um pouco de lado? Se eu os deixo um pouco de lado e trato minha sogra educadamente, eu sou uma pessoa tolerante. Se busco cada oportunidade para fazer com que ela saiba como realmente me sinto, eu não estou qualificado para a investigação do ser. Ou seja, se eu estou intolerante, a intolerância ela é subproduto do ego exacerbado, né, da projeção egóica. Então, se eu acho que a minha sogra precisa saber que eu não gosto dela o tempo todo, é porque eu não estou conseguindo discriminar esse contexto e entender que ela tem o direito dela de pensar o que ela quiser ao meu respeito. Eu tenho o meu direito de pensar o que eu quiser a respeito dela, né? Ou seja, desapegado do resultado da ação. Só que, acima de tudo, é dármico que eu respeite todos os seres da Terra, que eu reconheça em todos os seres da Terra o ser, né? Deus. Existe uma expressão que fala sobre isso em sânscrito, chama Tatvamasi, ou seja, você é aquilo. Você é aquilo também, né? Assim como eu. Você é o ser, assim como eu sou o ser. Então, se a gente não tem essa capacidade de reconhecer o ser no outro, a gente fica vinculado a essa mazela do ego, né? Da projeção egóica sobre aquilo que a gente quer porque quer ou não quer porque não quer, né? As coisas se apresentam e a gente precisa discriminar esse campo, desvendar esse campo e crescer com ele. Entendendo cada oportunidade, né? Então, ai, minha sogra vai vir. Puxa, que legal. É uma oportunidade para eu aprimorar o meu ser, porque é desafiador. Eu sei o que ela pensa a meu respeito e eu vou saber superar isso, agir de uma maneira diferente, né? Então, é consciência em ação, né? Não adianta só ter consciência, tem que botar para jogo aí o negócio para treinar, fazer no dia a dia acontecer, né? Aí o item 8 é a devoção. As qualificações, desapego, foco, desejo ardente, discriminação, etc., e a devoção estão intimamente relacionadas, mais ou menos como se fossem maneiras diferentes de observar a mesma coisa. Devoção é amor pela verdade, amor pelo conhecimento. Significa que minha força emocional está diretamente por trás de minha busca pela liberação. É um valor positivo. Eu não sou devocional exclusivamente porque meu sofrimento exige, ainda que o faça. Sou devocional à investigação, porque eu amo a verdade. Então, essa devoção, essa capacidade de ser devoto da verdade, precisa ser uma característica também do buscador, do Vedanta, tá? Do Vedantino. O nono é a fé. E aí ele fala, né, que a fé é a qualificação número 1 para alguns, né? Alguns dizem que é a fé a qualidade número 1 para o ser. A fé que lhe qualifica para a investigação do ser é muito simples e não é cega. Então, olha que interessante, ele começa falando sobre a discriminação e bota a fé depois da discriminação. E ele dá um exemplo aqui, ó, na Guerra Fria, no final, os russos disseram: confiem em nós, estamos destruindo nossas armas nucleares. E os americanos responderam: confiamos em vocês, mas gostaríamos de ver por nós mesmos, né? Então, o Mário usa uma expressão, né, direta. Ele fala assim: eu confio em Allah, mas deixo o meu camelo amarrado, né? Ou seja, eu tenho capacidade discriminativa de entender os limites da fé, né? A fé cega não funciona para o Vedanta, tá? Ele fala que a fé tem que ser discriminativa também. E, ao mesmo tempo, você não pode duvidar. Você tem que acreditar que as coisas são como são e que você é um ser ilimitado, né? Ou seja, acreditar que você é o ser, que você não é essa entidade experienciadora limitada aqui dentro desse tubinho de carne, tá?
Não existe felicidade para quem duvida. Então, se você continuar duvidando, sua dúvida comprometerá sua habilidade de escutar, refletir e assimilar os ensinamentos. Então, de novo, escutar, Shravana, refletir, Manana e assimilar, Nididhyasana. Estudos de pessoas que têm fé em Deus descobriram que no balanço final, aqueles que acreditam em Deus são mais felizes do que aqueles que não acreditam, embora nenhum nem outro saiba quem ou o que é Deus. Então você tem que confiar no ensinamento e no professor também, tá? E por último, item 10, você tem que ter o desejo ardente pela liberação. E ele dá um exemplo aqui, né? Que é muito interessante. Tem um discípulo que vai aprender com o guru, e o guru, no final, o discípulo queria que o guru falasse o que é esse desejo ardente pela liberação, né? E o guru falava, não, isso não é importante, isso não é importante. Aí no dia que o discípulo foi iniciado, ele fez isso embaixo d'água. E aí o guru fez o seguinte: quando ele foi imergir o discípulo na água, na terceira vez ele segurou o discípulo lá, até que ele ficasse sem ar. E ele ficou furioso, né? Ficou muito bravo com o guru. E o guru falou assim: no que você estava pensando quando você estava lá no fundo do rio? E o discípulo estava tão bravo que ele falou: não estava pensando em nada. Mas aí o guru insistiu que ele estava assim, pensando. E eles ficaram discutindo e ele falou: você tinha um pensamento e apenas um pensamento enquanto você estava lá. E o guru respondeu, o discípulo respondeu, mas qual era esse pensamento? E o guru falou: ar. Seu único pensamento lá de baixo da água era ar, né? Era a única coisa que você queria, respirar. Então, ele fala que é a mesma coisa que acontece com a liberação, com a libertação, né? A gente tem que ter intensidade. Da mesma maneira que o discípulo queria esse ar, a gente tem que desejar ardentemente a liberação, a libertação, que é desse mundo material, né? A libertação desse samsara, desse sofrimento. Todo mundo, todo mundo diz que quer ser livre, mas você precisa ser sincero consigo mesmo sobre essa questão. O seu desejo é insignificante, mediano ou ardente? O Arlindo, que é nosso professor, ele conta uma história que é muito engraçada, de uma amiga dele, que quando se deu conta de que a liberação, segundo o Vedanta, ia de fato liberá-la de ter que voltar aqui no processo reencarnatório, ela falou: não, vou parar agora esse ensinamento, porque eu achava que eu queria a libertação, mas eu pensando bem, até que gosto aqui dessa terra. Eu acho legal viver isso aqui. E aí ele contou, né? Parece engraçado, mas é real mesmo. Tem gente que tá gostando desse game, tá gostando dessa Sansara, né? Que tá legal e tá tudo certo também. Por isso que ele traz com tanta honestidade todas essas qualificações, né? Então, se você não está se identificando com essas qualificações, se você acha que realmente não está valendo a pena a liberação por hora, nessa vida, nessa passagem, tá tudo certo também. Dá para ver outras coisas enquanto isso, né? E então esse desejo ardente é importante porque é esse desejo que vai fazer com que a gente priorize esse processo, né? Aquela história que envolve tudo na nossa vida, né? Então, eu quero emagrecer, tá? Mas quer emagrecer por quê? Eu quero emagrecer porque a minha calça preferida está apertada. Tá, isso é um motivo que te traga desejo ardente? Qual que é a intensidade disso comparado com você ter que emagrecer porque você está correndo risco de vida? Né? Então, a gente quer a liberação porque a gente está correndo risco de desperdiçar uma vida sem achar esse caminho de volta, né? Esse caminho de liberação. Então, isso tem que, para cada um, pode ter uma intensidade diferente. E, segundo Vedanta, tem que ser ardente para a gente continuar nesse caminho com firmeza, tá? E aí ele fala sobre a importância também do professor qualificado, né? Que a gente tem uma série aí de pessoas que se dizem iluminadas, mas, segundo ele, uma pessoa iluminada não é necessariamente um professor qualificado. E um professor qualificado não é necessariamente um ser iluminado.
Se meu ensinamento não for nada mais do que a minha história de iluminação, o que eu fiz, o que aconteceu comigo, não vai funcionar para você. Minha iluminação e as conclusões que extraí disso não constituem um ensinamento, porque o problema é a ignorância genérica. A solução para a ignorância do ser é o conhecimento do ser. E conhecimento não é pessoal. Então, todo esse povo que fala demais, né, sobre seus processos e desejam projetar os seus processos no, no discípulo, não são bons professores, segundo o Vedanta, tá? Porque tem que ser de uma maneira impessoal. O conhecimento é impessoal. E aí ele fala mais um pouquinho aqui, que o professor é aquele que faz o que fala, né? Que é verbo. A gente recentemente teve o professor, o Arlindo, ficou hospedado aqui em casa quase um mês. E foi muito importante para a gente, porque em nenhum momento a gente viu nas atitudes dele nenhuma antítese daquilo que ele dizia, sabe? Ele de fato era verbo. Então, isso trouxe mais inspiração para a gente acerca do Vedanta, porque foi de fato inspirador entender e ver como que ele vivia a vida e a rotina, tá? Então foi muito rico esse ensinamento para gente. E aí ele continua dizendo que você deveria correr quando o professor tenta lhe recrutar e deveria correr 2 vezes mais rápido quando ele lhe diz o que fazer. O professor é alguém que revela a verdade. Se você puder ver a verdade, ela fará o trabalho. Quem é você se sua autoconfiança está tão baixa que nem pode decidir como viver sua vida? Isso é o mais legal do Vedanta, porque ele não te deixa dependente de ninguém. Ele quer, na verdade, te emancipar para viver sua vida, tá? E aí ele diz que você só precisa ser dedicado à verdade, não ao professor, né? Nada mais. Um professor que permite que você se torne dependente não é um professor. Ele ou ela tem fome de poder. E um professor que tenta lhe segurar quando você quer partir e tenta lhe convencer que você está comprometendo sua iluminação é um canalha. E aí ele dá um exemplo, né? Algumas semanas após ele encontrar o professor dele, ele disse: sente-se e escute. Tiraremos você daqui o mais rápido possível, porque você está ocupando um espaço valioso que outra pessoa pode usar. Então, é basicamente isso. Ninguém precisa, um professor de Vedanta não precisa de seguidores, não precisa de discípulos. Ele só quer iniciar o conhecimento do ser, né? Para que o ser se emancipe e continue seu processo sozinho, tá? E então é dever do professor alertar contra o apego e oferecer técnicas como Karma Yoga, que destroem o apego ao invés de alimentá-lo. Então, Karma Yoga é yoga da ação, tá, gente? A gente vai ver mais para frente isso com muito mais ênfase e discriminação a respeito. E aí ele fala que o Vedanta funciona de fato, que o professor, ele já viu diversos professores que são inspiradores, que seguem, né, tudo isso, ou seja, não é difícil encontrar um bom professor, é só olhar para essas características aí que eles não podem ter, né, eles têm que ser pessoais e têm que transmitir o conhecimento de uma maneira pura e simples, tá, e direta. E por último, ele diz o seguinte, que existe, depois de todas essas qualificações reunidas, você ainda está sujeito à graça de Deus para a liberação, né? Então, estou fazendo todo o processo aqui direitinho, estou gabaritando as qualificações. E agora, já estou iluminado? Está encerrado o caso? Não, o caso não está encerrado. É necessário levar em consideração mais um fator, que é a graça, tá? Deus conhece as necessidades do todo e as providencia. Portanto, você vai ter sua iluminação quando Deus quiser, não antes. A conclusão a ser tirada é: exponha sua mente aos ensinamentos em toda e qualquer oportunidade. Trabalhe em si mesmo com sinceridade e alegria e pare de se preocupar com os resultados. Então, óbvio, né? A gente não tem que estudar Vedanta vinculado ao resultado da iluminação, da liberação. A gente tem que estudar Vedanta entendendo que a gente não tem nenhum conhecimento sobre a nossa vida pregressa, né? A gente não sabe
a nossa vida regressa. A gente não sabe o que a gente fez. Nós somos matrizes infinitas. Agora a gente está habitando esse tubo de carne aqui chamado Thaís, eu estou habitando isso, mas eu não sei como que foi o meu processo kármico, dármico anterior a isso. Então eu posso agora seguir estritamente todas essas regras e ainda assim não ter merecimento dármico, kármico, para ter a liberação. E aí eu tenho que passar mais um tempinho por aqui experienciando e tá tudo certo. Então não cabe a mim determinar esse momento, né, da liberação. Cabe a mim fazer aquilo que me cabe. Tem até, acho que uma oração, né, se não me engano, é de São Francisco, que fala: me dê paciência, eu não lembro direito, mas discernimento, né, paciência. Acho que, deixa eu ver se o Mário está aqui conectado, ele que sabe falar certinho. Acho que ele não está. Tá me ouvindo, Mori? Ele tá, acho que só. Ai, ouviu. Sim, Moreto, é Miguel aqui. Iu, Medantino. Você lembra qual que é essa passagem? Você já falou algumas vezes para mim. Senhor, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para aceitar as que posso e sabedoria para distinguir a diferença. Isso mesmo. Gratidão, hoje. E é isso, né, gente? Eu não posso mudar o campo, eu posso mudar as minhas atitudes diante do campo e tem que ter sabedoria para distinguir o que está na minha mão e o que está nas mãos de Deus. Tá? Então, deixa a graça de Deus para ele e vamos fazer a nossa graça aqui de todas essas qualificações que a gente precisa aprimorar ao longo do caminho, tá? Então, um curto resumo, vou ler para vocês, que é, na verdade, um curto resumo, talvez, do que desde o primeiro capítulo, tá? Acho que está tudo por aqui, de uma maneira bem curtinha. Eu sei que a felicidade não está nos objetos. Sei que a felicidade está no sujeito, eu, o ser. Eu quero buscar o ser diretamente, para poder desfrutar da plenitude que vem do conhecimento de quem sou, ao invés de ter instantes temporários de felicidade vindo dos objetos e situações. Portanto, eu me torno um buscador da liberação. A abordagem experiencial lhe estimula a fazer práticas destinadas a lhe trazer a iluminação. O caminho sem caminho do conhecimento é baseado na ideia de que você já é livre, mas não reconhece esse fato. Só tá faltando lembrar. Se você não compreende quem é, precisa de um meio de conhecimento que o revele para você. A primeira, a abordagem experiencial, é impraticável, porque as pessoas têm desejos e conhecimentos limitados e suas ações produzem resultados limitados. Elas querem um resultado ilimitado, que é liberação, mas não podem realizar ações que produzam ilimitação, porque somos limitados. Tá? Então, isso é um fato, não adianta querer fugir disso. A saída desse enigma é fazer o fazedor, o executor de ações, trabalhar em algo que funciona, que é a investigação, que eu acabei de falar aqui, né? Vamos fazer aquilo que interessa. Ela funciona porque o resultado é o conhecimento, não uma ação. O conhecimento te liberta porque você já é livre. O conhecimento de quem eu sou, de que sou livre, de que sou pleno e completo, é liberdade. Supondo que esse conhecimento negue o executor e transforme o condicionamento dele em não compulsivo. Ou seja, você já sabe, você já é livre. Para de ser o executor, fazedor, desfrutador. Você simplesmente seja quem você é, tá? Sem se apegar ao resultado da ação. A experiência, uma vez firme, o conhecimento do ser não requer manutenção. A experiência requer constante manutenção. Então a busca nunca termina. O que ele está dizendo aqui? Quando eu sei que eu sou o ser maior, eu não vou deixar, a hora que eu souber, a hora que eu tiver certeza absoluta, eu ainda assim não vou deixar de ser o Jiva, o ser humano, a entidade experienciadora, tá? Então, o meu conhecimento a respeito do ser continua ali firme. Ainda assim, eu vou continuar experienciando. Então, eu preciso fazer uma manutenção das minhas ações. Segundo o Vedanta, o preço da liberação é a eterna vigilância. Né? Só tem que cuidar para não cair de novo nessa sansara, para não cair nessa ilusão. Tá?
Então, eu preciso fazer a manutenção dessa entidade experienciadora. Uma vez que o conhecimento do ser está firme, a compulsão de fazer cessa e você não faz o que faz pela felicidade, você faz o que faz com felicidade. Então você entende aí que a felicidade está em você, você não precisa buscar fora. Dissemos que o conhecimento requer um meio de conhecimento e que os meios que nos foram dados por Deus são inadequados, porque o ser não é um objeto de conhecimento. Então, a consciência universal, não as pessoas, revelou e desenvolveu o Vedanta, um meio comprovado. Ele remove a falta de clareza quanto à sua plenitude, sua totalidade. O conhecimento só se fixa numa mente preparada, qualificada, e precisa ser trabalhado em você por um professor qualificado. Então, esse é o resumo da ópera aí de 4 capítulos, tá? Para quem quiser rever os 4 capítulos, é bem legal. Para quem quiser voltar nos capítulos e dar uma olhadinha só nas perguntas e respostas que ficam no fim de cada capítulo, também é muito legal para sedimentar, né? E ler esse curto resumo aqui, ó, deixa um marca-página nessa página e de vez em quando revisita esse curto resumo, porque de fato ele traz aí o que precisa ser sabido até esse momento, tá bom? Então, esse foi um capítulo longo, relativamente longo, talvez um dos mais longos aqui ao longo ficou difícil, né? Um dos mais longos nesse conteúdo total dos 14 capítulos, tá? Mas é de suma importância que a gente olhe o tempo inteiro para essas qualificações, gente. Se vocês quiserem fazer um resuminho de 1 a 10, só colocar o nome da qualificação, bota, sei lá, um lembrete na cabeceira da cama, no espelho do banheiro. Olha para isso todo dia e fala: será que eu estou me qualificando? Como é que eu estou aqui acerca dessas qualificações, tá? Para que vocês também tragam no dia a dia essa discriminação sobre onde vocês estão tropeçando, qual pecinha que está lá no chão bagunçada ainda que vocês ainda tropeçam, tá? Então, putz, não está dando certo, está dando ruim aqui para mim. O que é que está acontecendo? Ah, eu não estou cuidando do barulho da minha mente, né? Não estou tendo controle da minha mente. Ou então, nossa, eu estou reagindo de uma forma exacerbada. Não estou tendo controle dos meus sentimentos. Deixa eu aprimorar isso, tá? Então, esse resuminho pode ajudar vocês também. Faz o de 1 a 10 aí e olha para cada um honestamente, para que vocês consigam aprimorar a qualificação, todos nós, né? Aprimorar nossas qualificações para perseguir esse caminho, tá certo? Nesse momento, então, eu abro para perguntas e complementos, se alguém quiser trazer alguma coisa, é agora. Tá todo mundo assustado com as qualificações? Todo mundo desistiu do processo? O que está acontecendo? Esse silêncio. Sim. Tá assustada, Surama? Tô. É muita coisa para dar conta, viu? É um desafio grande, é um desafio grande. É um desafio grande, mas ao mesmo tempo é muito legal a gente conseguir resumir o nosso ser nesses tópicos, né? Porque no fim das contas é sobre isso mesmo que a gente tem que olhar, né? No dia a dia, na nossa qualidade de jiva, de ser humano. E quando a gente, o Vedanta traz isso de uma maneira, aqui o James trouxe, né? Como fala? Ele trouxe esse prato para a gente já completo, né? Então, acho que ele deu uma colher de chá aí para a gente conseguir discriminar a esse respeito, né? Fica mais simples quando a gente olha para esses tópicos e consegue fazer esse check, sabe? Olhar e checar, falar, deixa eu ver direitinho aqui se eu estou gabaritando tudo isso. Mas é óbvio que se a gente não se iluminou ainda, é que a gente está tropeçando em algum desses itens, né? Desses tópicos. É natural, né? Que a gente não tenha gabaritado ainda tudo isso. Mas saber que existem esses itens para a gente olhar
acho que já é um bom caminho, né? Já tem uma clareza, porque o Vedanta, no fim das contas, acaba fazendo uma função de manual do Jiva, né? Manual do ser humano. Então, aí nesse manual já tem os 10 tópicos para a gente olhar e ver se estão funcionando, né, no dia a dia. Bom, já sei por onde começar, pelo menos. Já tenho uma listinha de afazeres. Porque todos são desafiadores, todas as qualidades, todas. Sim, e é por isso que ele coloca que o item 1 é a capacidade de discriminar, porque você vai ver que legal. No dia a dia, uma vez que você está com isso na a mente agora, né, de uma forma clara, você vai começar a reconhecer, falar, putz, olha o que está acontecendo aqui, ó, tô tropeçando em tal coisa, sabe? A sua capacidade discriminativa vai ampliando de acordo com esse conhecimento, né? De acordo com a gente vai avançando, com a forma que a gente vai avançando, a gente vai trazendo mais elementos para discriminar o dia a dia. E é bem legal. Isso acontece muito automaticamente, sabe? E o mais importante é que a gente não recaia naquela condição lá da penitência que ele fala, né? Se está acontecendo, se está enroscado em algum aspecto, é só uma programação que o seu Jiva já veio com ela, provavelmente, né? Ou desenvolveu por uma tendência que ele já tinha. Então, você olhar com essa misericórdia para o seu Jiva, para a sua entidade experienciadora, é bem legal, é bem importante para você não se vincular emocionalmente a essa questão, entendeu? Sim, é muito difícil esse desapego de todas essas coisas que a vida inteira, praticamente, a gente foi ensinado ao contrário, né? Exatamente. Coisas muito distorcidas. E aí o desafio é desconstruir tudo que foi construído até agora, né? Sim. Mas E construir algo novo. não pensa nessa demanda tão grande assim de desconstruir tudo, porque esse tudo ele vai se tornando menos tudo a cada momento, a cada passo que você vai dando com o Vedanta, sabe? Parece que é algo avassalador e gigante, mas ao passo que você vai desvendando esses elementos com o Vedanta, vai se tornando bem menor tudo isso, sabe? O valor, que é o que eu falei, né? O valor desses objetos vai mudando, porque hoje eles estão em alta, né? Objetos que estão em alta aí na sua cotação vão baixando o valor, sabe? De valor. Você vai dando outro valor e aí automaticamente ele vai perdendo a força que ele tem hoje sobre a sua mente, entendeu? Então é um processo fluido também, se você, obviamente, não se apegar emocionalmente a ele, né? Deixar acontecer naturalmente. Diz, não se apegar, de não tornar isso um novo objeto. Exatamente, exatamente. Não botar um peso nisso para que se torne mais uma demanda para você, sabe? As coisas hoje, só a cotação aí das suas moedas de troca da vida, elas existem, foram dadas pelo seu nível de percepção, pela sua capacidade discriminativa. Conforme você vai discriminando mais e mais, você vai mudando a cotação, sabe? Você vai dando outros valores. Uhum. Aí vai perdendo essa força toda, sabe? E vai ficando cada dia mais leve. E é aquela história do lobo, né? Que tem o lobo mau, o lobo bom, e o que ganha, o que tem mais força é aquele que a gente alimenta mais, né? Então, você vai alimentando menos essas programações à medida que você vai trazendo essa discriminação, sabe? Então, é super natural. Só confia, só confia. Gratidão, tô adorando. Gratidão. Mais alguém quer trazer algum complemento, alguma pergunta? Essa, pelo que eu entendi também, a falta de qualificação, existem três níveis de entendimento, né, do Vedanta, né? Então, essa falta de qualificação de entender rápido e compreender faz com que, acho, o que está acontecendo comigo, que é reler, ler, reler e escutar para eu conseguir entender a ignorância indo embora, né? Porque hoje eu me senti bem ignorante. Eu falei assim, nossa senhora.
É como eu falei com você, né, na última sessão lá, estava bem complicado, tá bem complicado. Esse- mas eu acho que essa autoconsciência tá vindo forte aí. E acho que eu tô me reprogramando de verdade, tá? Tô adorando, cara. Tô achando bem legal. Então, você sabe, Val, que quando você me falou semana passada, né, sobre esse fenômeno da ressaca, né, essa ressaca da descoberta de que esse mundo que a gente sempre achou que era real, não é real, meu Deus do céu, e agora? Despencou o mundo na minha cabeça, o que que eu faço? Veio com um elemento dessa penitência que eu estava falando, sabe? De putz, agora eu vou ter que me castigar porque eu sempre fui ignorante, que absurdo eu ser ignorante. Essa reprovação, essa indignação, são processos que são naturais, porque estão programados na nossa mente, né? Nossa mente é programada para se auto-reprovar, né? Ficar se reprovando e nesse ciclo de penitência. Então, eu acho que no seu caso, né, a coisa flui melhor quando você se permite ser, né? Então, pô, eu tava totalmente ignorante, agora eu tô menos ignorante, olha que coisa boa. E essas etapas que você falou, né, que é as 3 etapas, que é o Shravana, o Manana e Nididhyasana, exigem um tempo também. Não é o que o James fala aqui no começo desse capítulo. Meu, tem gente que fica 25 anos estudando para conseguir alguma coisa no mundo material. Então, por que que você quer de hoje para amanhã mudar a sua vida espiritual? Né? Assimilar e fazer todas as fichas caírem. É uma dedicação, merece uma dedicação constante. Esse departamento da sua vida que até bem pouco tempo atrás você desconhecia, né? Que existe, da existência e da força que ele tem. Então, deixar as coisas fluírem naturalmente, sem se culpar, sem se penitenciar, é muito importante, sabe? Para a gente entrar, sair dessa prisão, né? E entrar no regime semiaberto, começar a entender, como diz o Ale deu esse exemplo, né? Do regime semiaberto esses dias com o Arlindo, eu achei bem interessante. Começar a entender, de vez em quando você se vê aprisionado, aí você fala, pô, peraí, deixa eu entender de novo. Aí você se vê aprisionado de novo, aí vai entender de novo. E é esse processo, é natural. Eu acho que eu tava em Alcatraz. Tá vendo? E agora você já Ontem, tá no semiaberto. então, ontem eu fiquei 6 horas estudando, coisa que acho que eu nunca fiz na minha vida, de ficar 6 horas dedicado a uma coisa, né? E aí você falando dessa cadeia aí, de você estar preso, eu acho que eu estava em Alcatraz mesmo, estava bem complicado. Mas tá Então bom, você tá gratidão. muito melhor, né? Então isso é motivo de gratidão. Fica nesse estado, né? Mantenha esse estado de gratidão, de amor pelo seu ser, amor incondicional, né? E autoaceitação da sua condição hoje, entendendo que você tem a cada momento a possibilidade de se aprimorar, e aí tudo flui sozinho, é natural. Tá bom, valeu. Gratidão, Val. Ah, eu tô fazendo aquilo que você falou, tô conversando com a minha esposa e, por incrível que pareça, ela tá entendendo e tá aceitando, assim, foi bem legal ontem a conversa e falei, deixa eu falar de fazer o que a Thaís, vamos ver se dá certo, né? Ah, incrível, né? Eu falei, olha que Super, legal. super. E esse conhecimento é incrível, é inegável. Bom, gente, então eu vou me despedindo, que o Miguelzinho já me deu o ultimato aqui, está me dando, já definiu o horário de finalizar a sanga. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente vai entoar o mantra da plenitude, lembrando que somos completos, ok? Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão mais uma vez. Ótima noite para vocês e ótima semana. Namastê.